Apareceu, meninas, que está gravando para vocês? Apareceu, falou que essa chamada está sendo gravada. Ótimo. Gente, então vamos começar? Vou fazer uma oração para a gente começar. Deus, muito obrigada, Pai, pela tua presença. Muito obrigada por esse time maravilhoso, escolhido por ti, abençoado para estar aqui na Dabela. Que o Senhor venha nos dar sabedoria, que o Senhor venha nos capacitar na noite de hoje. É uma noite especial onde vamos aprender a apresentar a joia com propósito e que, através dela, possamos alcançar mais vidas, possamos falar da tua palavra, que o Senhor venha nos preparar para vivermos algo novo através dessas joias e que possamos ser usadas, nós sermos usadas para que as nossas clientes vejam muito mais do que joias. Elas entendam o propósito atrás dessas peças. Que o Senhor venha nos guardar, guardar nossa família, proteger os nossos sonhos, fazer com que eles realmente se realizem. Continue, Deus, nos dando foco, nos dando direção, que caminhamos debaixo da tua vontade, Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém, amém. Amém. Meninas, empreendedoras, lindas e maravilhosas, abençoadas e vitoriosas. Hoje nós vamos ter um treinamento como a gente nunca teve na Dabela. É um pilar que eu já deveria ter implementado e conversando muito com a Soninha, eu vim entender que precisamos nos capacitar sobre as joias com propósito. Quando tem o lançamento da joia com propósito, quem aparece na reunião ou esteve na convenção tem um embasamento do porquê que a Ju criou a joia com propósito. Mas nem todas estão presentes. Eu nunca tinha gravado efetivamente um treinamento sobre as joias com propósito. Então, a ideia é que toda peça com propósito tenha uma gravação para que todas possam ter a sabedoria de falar sobre essa joia com a sua cliente. Então, se perdeu, né? Várias meninas foram entrando depois, e eu falava que eu ia apresentar essa joia depois, com mais detalhes. Isso foi passando despercebido, mas não vai passar mais, porque agora a gente está atento aos detalhes, a Dabela está ajustando os ponteiros, cada vez mais, vendo quais são os buracos que a gente precisa ainda de ir lapidando para que você se torne um especialista em joias com propósito. E hoje, especificamente, vai ser um treinamento focado na pulseira filha amada. Inclusive, quem tiver a pulseira filha amada, pega ela, esteja com ela em mãos, porque vocês vão precisar dela em mãos para vocês entenderem todos os detalhes. Então, se você não está com a pulseira filha amada, pega ela na maleta, pega a sua, esteja com ela para vocês poderem entender. A pulseira filha amada, ela nasceu primeiro, não foi no coração da Ju, foi no coração da Soninha. E Deus nos conectou, e Soninha, ela vai contar como tudo aconteceu, porque é legal vocês entenderem. Tem algumas joias com propósito que Deus deu para a Ju, tem algumas joias com propósito que Deus tem dado para outras pessoas, e essas pessoas vêm até mim e me falam: Ju, você já trabalha com joia com propósito e está me passando, e na medida do possível, eu estou aperfeiçoando e trazendo cada vez mais as joias com propósito para vocês. Então, a Soninha vai falar um pouquinho de como que aconteceu, e aí a gente vai partir para a parte prática mesmo, que é pegar na pulseira na filha amada, entender os detalhes. De novo, quem chegou atrasado, pega papel e caneta para vocês poderem anotar as informações, para vocês estarem munidas, né, de informações sobre a pulseira filha amada. Soninha, com você. O palco é seu. Boa noite, eu vou pegar um papel e caneta para mim. Tudo bem com vocês? Vocês estão animadas? Eu estou animada para estar com vocês aqui hoje. Eu amo trabalhar com mulheres, é uma delícia, né, Ju? Fala a verdade. Eu acredito que todas que estão aqui, né, devem amar, porque a gente está num ramo que a mulherada, assim, é muito bom. Eu amo estar com mulheres e compartilhar do que o Senhor faz e poder deixá-las mais bonitas, com as joias da Bela, é muito bom. Marta,
Obrigado, porque você interage sempre comigo lá no jejum, hein? Os áudios do jejum, ó, valeu. Estou cansada de ouvir minha voz, né? Todo dia você ouve. Gente, olha, eu quero que vocês... Oi? Não canso, não. Não cansa, não? Ah, que bom. A Marta, ela é fiel. Ela é fiel. Os devocionais. Ela escuta o Despertar da Abundância, ela escuta o seu. Interage, ela põe ela lá reage, meme, né? Tá. Todos os dias já fazem parte, assim, da minha rotina. Tá dentro do meu devocional também, ouvir os dois devocionais que vocês postam. Obrigada mesmo. Isso motiva mais a gente continuar. Então, a Ju deu essa oportunidade, né, de estar contribuindo, e, na realidade, pessoal, eu quero colaborar um pouquinho com vocês para trazer o que a mensagem que a pulseira traz, né, o que tem por trás da pulseira Filha Amada, qual que é a mensagem que ela carrega. Ju, obrigada novamente pela oportunidade de poder falar um pouquinho da história. Bom, sendo bem direta, esse momento aqui é um momento que eu vou falar brevemente, mas a gente quer estar interagindo hoje, diferente da outra vez que eu vim trazer uma palavra. Hoje a gente quer estar interagindo com vocês, quer estar dando espaço para vocês também colocar como que vocês abordam, como que vocês chegam diante da cliente, quais são as dificuldades, né? Vamos estar fazendo uma troca. Mas, a princípio, eu quero deixar assim para vocês pensarem que toda cliente que vem até vocês, elas vêm... eu penso assim, né, gente, que nada é por um acaso, porque o Senhor sempre prepara encontros, o Senhor sempre coloca alguém com um propósito, e a empresa já é com um propósito. Então, partindo já desse princípio, já pense que você está com alguém diante de você, e você está com uma oportunidade nas suas mãos de levar algo do céu para ela, ainda que você não venda, apesar de que eu creio que o Senhor nos abençoa também quando nós nos dispusemos a falar e anunciar o evangelho dele, né? Mas a pulseira em si, aconteceu que eu vim de um lar disfuncional, acho que o pessoal já deve ter assistido, algumas das mulheres aqui assistido o meu vídeo, e eu vim assim, no vídeo eu falo que eu vim de um lar disfuncional, cristão, evangélico, cresci na igreja, porém o meu pai, ele era uma pessoa dentro da igreja e fora da igreja ele era outra pessoa. A Jaqueline está aí e a Andresa está aí, que elas me conhecem há muito tempo. Acho que se a Jaqueline estiver aí, estiver ouvindo, elas vão poder confirmar a minha história para vocês. A Andresa, ela é minha cunhada e a Jaqueline é uma amiga da fase de adolescência. Ela pegou bastante essa fase minha, conturbada com meu pai. Então, meninas, em determinado momento da minha vida, eu entrei em muita crise com Deus, porque eu falava assim, como pode a gente estar dentro da igreja, servindo ao Senhor, lendo a palavra, tomando a Santa Ceia, ouvindo o pastor falando sobre o perdão, sobre o amor, e dentro de casa o homem é um endemoniado, e é meu pai, eu tenho que amar ele, e eu sempre me questionava em relação a isso, sabe? E eu colocava diante de Deus, mas eu sempre entrava com lamúrias diante de Deus, né? Num dia, eu vou falar para você exatamente quantos anos eu tinha. Eu tinha 15 anos de idade. Eu cheguei da igreja, tinha tomado Santa Ceia, era um culto de ceia. Nessa época, meu pai não ia na mesma igreja que eu. E ele... Assim, gente, eu abri um parênteses aqui. Se você se identificar com a minha história e depois, se quiser me chamar no particular, eu tenho ministração, a gente pode orar junto, né, Ju? Tô na liberdade, né? Porque Deus me chamou para isso, né? Na realidade, toda a história nossa de dor, ela vem para depois gerar cura nas vidas que o Senhor coloca no nosso caminho. E eu estava com 15 anos de idade e eu vim desse culto preocupada, porque o culto de ceia normalmente termina um pouco mais tarde. E ele estava indo numa outra igreja com a minha mãe, e eu e meus irmãos estavam indo numa outra determinada igreja. E aí, terminou tarde o culto, eu cheguei em casa, ele não viu eu chegando, e eu entrei dentro do meu quarto, e quando eu tô lá no meu quarto, ele, depois de acho que uns 40 minutos que eu cheguei, ele veio, acho que uns 30 minutos, ele veio e deu um tapa na minha cara,
chamou de vagabundo, sem vergonha, e daí para baixo, aí só palavrão na mão. E nesse momento que ele me bateu, meus irmãos chegaram da igreja também, chegaram depois de mim, né? E meu irmão ainda falou, nossa, o que você tá fazendo isso com ela? Ela estava na igreja e tal. Aí ele olhou assim, e nisso eu já estava com aquilo no meu coração, assim, acabei de tomar ceia. Né, será que esse Deus que eu estou servindo aí, como é que é nesse negócio? Parece que ele não existe. Eu comecei a entrar em crise dentro, sabe, de mim. Se Deus existia realmente, se ele realmente estava vendo o que eu estava passando. E aí, nesse momento, meu pai me bateu e falou assim, gente, olha, presta atenção. Ele falou assim, olha, Soninha, da mesma forma que eu te bati, eu te peço perdão, você me perdoa? Eu olhei para a cara dele e na hora eu fiquei sem reação, eu chorando muito, assim, eu lembro que eu soluçava, assim, e ele ficou perguntando se eu perdoasse. Falei, bom, se eu não responder, ele não vai sair daqui do meu quarto. Então, eu olhei para a cara dele e falei, olha, te perdoo, né? Aí ele saiu do quarto, eu caí de joelho e orei, chorei bastante e tal. Por aqueles dias, foi quando aconteceu do Senhor ministrar no meu coração em relação a isso, sabe? E eu não fui uma pessoa, gente, que compartilhava muito daquilo que o Senhor falava ao meu coração para ninguém, eu guardava para mim. Depois de um determinado momento que eu comecei da minha vida, que eu comecei a compartilhar aquilo que o Senhor trazia ao meu coração, que eu comecei a entender que realmente era o Senhor falando comigo. Então, desde muito nova, eu sempre tive essa conexão de ouvir o Senhor falar comigo. E naquele dia, o Senhor falou comigo, né? Eu abri a Bíblia, eu chorei bastante, eu falei, eu preciso de uma palavra, eu preciso que o Senhor fale comigo, eu quero entender esse evangelho, que eu vou na igreja, que eu oro, que eu leio a Bíblia, e que eu chego em casa, eu apanho do meu pai, que se diz ser crente, e o Senhor ministrou meu coração, Isaías 49, que diz, se você quiser anotar aí, eu vou falar duas referências que foi a que marcou mesmo, 49, 15, 16, 17. Não vou falar na íntegra, mas eu vou falar exatamente como o Senhor falou comigo. Ele disse assim, ó, essa passagem ele está falando para Sião, né? O povo de Sião achou que o Senhor tivesse esquecido deles. E aí o Senhor... Sonia, repete aí para mim, Isaías... 49, capítulo 49, versículo 15, 16, 17. Tá. E fala assim, que mesmo que a mãe viesse a esquecer o filho que trouxe a nascer, eu todavia jamais me esquecerei de ti. E aquilo entrou no meu coração, porque ele falou de uma maneira assim, ei, filha amada, mesmo que a mãe viesse a esquecer o filho que trouxe a nascer, eu jamais vou me esquecer de ti. E eu ouvi aquilo, eu ouvi o Espírito Santo falando comigo daquela forma. E eu não sei se é mania de filho caçula, de se sentir o mais amado da turma, porque eu sou filha caçula de 7 filhos. Então, assim, sempre tive atenção, cuidado dos meus irmãos, apesar de ter alguns falhos, mas a gente sempre teve aquele carinho, aquela proteção. E eu me senti muito amada com o Senhor falando comigo daquela forma, ao ponto de, no outro dia, o Senhor ministrar o meu coração e procurar meu pai. E eu fui no quarto e eu falei para meu pai, pai, o que eu fiz para o Senhor me agir dessa forma comigo? E ele não me respondeu, ele ficou que nem uma estátua, assim, ele deitava na cama, assim, ficava olhando para o teto. Ele chegava do serviço cansado, e aí eu lembro da minha mãe falando assim, Soninha, eu não acredito que você foi falar com ele, sendo que foi ele que te bateu, ele que causou mal. Só que isso, gente, é uma história entre N histórias, entre N ocorrências, que hoje, se ele fizesse hoje, com certeza seria preso, né? Porque da maneira como ele lidava com a gente. Mas, enfim, foi um processo bem dolorido. E o Senhor ministrou cura ao meu coração, a partir daquele momento ele começou a trabalhar a cura, não foi uma coisa assim, eu fui curada, agora eu perdoei meu pai, tá tudo bem. Não foi assim. Então, passou lá 16 anos, 17, 18, as coisas vinham acontecendo, uma coisa pior que a outra, e assim, era sempre relacionado àquilo que mexia com a nossa identidade, sabe? A identidade de filho. O que Satanás queria, na realidade, era distorcer a minha identidade. Ele queria, na realidade, que eu não seguisse os caminhos do Senhor, que eu me revoltasse contra Deus, e daí a importância de você estar firme nos caminhos do Senhor, né? Eu entendi que eu um dia iria estudar psicologia, porque na minha cabeça eu precisava entender a cabeça do meu pai. Então, com um dia eu ia estudar psicologia. E aí, pessoal, eu comecei a cada dia mais ouvir ao Senhor falando comigo. Inclusive, eu tenho muitos cadernos, desde aquela época, agendas de anotações das coisas que o Senhor ministrou ao meu coração.
O fato é que a cura ela é gradativa. Ela não se dá instantaneamente. É um processo que você decide liberar o perdão ao Senhor, a pessoa, aliás, que fez o mal, que lhe causou o mal, e ter a certeza de que o Senhor é meu pai, que ele estava cuidando de mim, foi muito importante. Ter essa convicção de que o Senhor estava ali comigo em todo o tempo, assim fez eu suportar. Porque nesse processo, ele me mandou embora de casa por diversas vezes. Como eu sou a filha caçula, eu vi o que os outros fizeram e eu falei, bom, eu não vou fazer isso. Na minha cabeça, eu ficar em casa, eu estaria cumprindo um mandamento, honra teu pai e tua mãe, para que prolongue seus dias na terra. E na minha cabeça, eu estando em casa, estaria honrando ele, de alguma forma, né? Então, eu tinha isso dentro de mim, eu fiquei até o último dia, e na semana do meu casamento, ele foi, assim, muito, muito usado por Satanás. Só que nesse processo dos 15 anos até os 23, que eu casei com 23 anos, o Senhor foi me dando um discernimento de espírito que eu olhava para o meu pai, eu sabia com quem eu estava lidando, eu sabia quando era meu pai e quando meu pai estava acompanhado por uma entidade. Então eu sabia muito bem, eu olhava no olho dele e o Espírito de Deus falava, agora não é ele que está falando. Então eu tinha aquela clareza. E eu vivia muito em jejum e oração. Essa busca de jejum, orar de madrugada, isso já vem de anos. Enfim, gente, resumidamente, a história, ela se finda no quê? Num perdão. Eu decidi trabalhar isso. Só que foi tão gradativo que eu casei e o Senhor veio trazendo cura. Depois da Larissa ter nascido, minha filha tem 20 anos, quando ela fez 1 ano, o Senhor me mudou de cidade. Aí sim, eu falo que a cura foi completa. Porque ali eu entendi, aí o Senhor ministrou claramente no meu coração que o que ele fazia não tinha a ver comigo, mas tinha a ver com as feridas e dores que ele trazia da família dele, da criação que ele teve, que ele não sabia lidar com aquilo, o orgulho dele era muito grande para reconhecer isso. E aí foi aonde eu coloquei mesmo na minha cabeça, vou fazer psicologia e vou trabalhar com isso, vou trabalhar com identidade, vou trabalhar com paternidade. E quando a pulseira entrou na minha vida? A pulseira, eu estava numa loja, e eu vi uma pulseira semelhante a essa, e eu falei, é isso. Essa ideia desse design, a Ju, ela aperfeiçoou a pulseira. Mas você pode ver que existem pulseiras assim, com outros dizeres. Se você procurar na internet, tem outros dizeres. Então, assim, não foi algo que a Soninha criou. A mensagem, sim. Ou seja, quando eu vi essa pulseira, eu já estava fazendo a psicologia e eu já tinha no meu coração trabalhar com identidade, cura da identidade, paternidade. Eu tinha no meu coração trabalhar com o nicho família e sair fazendo esse desdobramento da reconciliação pai-filho, tudo que a palavra de Deus diz. Eu falo, eu vou conciliar isso e vou fazer do limão uma limonada. Então, eu acreditei, tenho isso fielmente, que o Senhor me chamou para isso. E o Senhor, quando eu vi essa pulseira parecer semelhante a essa, porque a nossa é muito mais linda, né, Ju? Muito mais linda. Quando eu vi ela, aí o Senhor falou comigo, é isso aqui, filha amada. Eu olhei e falei, olha aqui, minha pulseira é para mim, é minha. Sou eu mesmo, eu sou filha amada. A moça na loja olhou, só tinha uma. E era era feinha, gente. Ela era feinha. A moça na loja olhou e falou assim, não entendi, todo mundo que compra essa pulseira, que vê essa pulseira, fala, que legal para dar para meu filho. Eu falei, não, moça, eu que sou filha amada de Deus, eu sou filha amada do Pai. E comecei a evangelizar a moça, e falei, moça, me dá o contato para eu comprar mais essa pulseira. Ela falou, não tem mais. Essa é a empresa que manda, essas lojas Xing Ling, e a gente não vai receber mais. Falei, fiquei, gente, atrás, entre a internet, e não achei a pulseira. E eu fiquei com essa pulseira no meu coração. E eu ia orar e o Senhor falava comigo da pulseira. E eu me via ministrando com mulheres. Eu fui fazer um orçamento para fazer ela em ouro, porque eu tinha uma moça que fez uma peça para mim em ouro. E aí eu fui perguntar para ela, ficou muito cara. Eu falei, não dá, para mim fora de cogitação. Conclusão, 1 ano antes de eu me formar, no ano, aliás, que eu estava para me formar, eu estava num encontro de mulheres, inclusive esse encontro é o Filhas de Sara, uma igreja que eu participei aí em Ribeirão Preto, e nesse encontro eu vi a Juliane falando da Bela, empresa com joias com propósito.
Eu não conhecia ela, eu fui convidada porque era um ministério igual eu tinha criado aquele ministério, e as mulheres gostavam de me chamar para honrar minha vida. Como fui eu que criei o ministério, Soninha, vem participar com a gente. Então, todo ano eu ia nesse congresso, nessa igreja, e a Juliane estava lá falando dessa pulseira. E aí o Espírito Santo, aquela mesma voz que falou lá em casa, no meu ouvido, que eu era filha amada, ele falou assim, olha, presta atenção no que essa moça está falando. E aí a Juliane pegou e começou a falar que ela construiu a empresa em relação da Via Isabela, e foi explicando, eu fiquei de longe ouvindo, e foi explicando, e o senhor falou comigo, entrega para ela a pulseira. E aí foi uma guerra interna, porque eu falei, não, a pulseira é minha, a ideia é minha, e eu não vou ficar com a pulseira. E aí eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou falar agora, gente. Às vezes Deus dá algo para você que não é para você realizar. Não é você que vai executar. Às vezes Deus vai te entregar algo, ele vai te entregar uma semente. Ele entrega a semente e você multiplica essa semente. Então a gente tem que ser inteligente. Quando veio ao meu coração que era para eu entregar para a Ju, eu falei, eu não vou falar nada para ela, porque o senhor falou comigo na hora, você presta atenção, porque é ela que vai fazer a pulseira, entrega toda a visão para ela, entrega tudo como é para ser feito, exatamente como que é para ela executar, e vai ser algo que nasceu no coração dele mesmo, do pai, ele falando para mim. E eu em luta ali, o congresso aconteceu, a pastora que pregou, pegou uma joia, diamante para falar. No dia eu falei, meu Deus, ela tem que falar justo com joia. E o senhor falou, você está entendendo o recado ou não entendeu ainda? É para você passar a pulseira para ela. E eu não conhecia a Ju, conhecia de vista, não de conversar com ela. Então, às vezes, vocês olham e falam, nossa, a Soninha e a Juliane têm amigos, são amigas há anos. Não, a gente parece só, mas a gente não é. São conexões que o Senhor faz, igual a Sabrina, né, Sabrina? Sabrina, lindona. Parece que a gente conhece há anos, mas não é. Então, são conexões que o Senhor faz, são conexões do céu. E aí, no final do evento, eu falei com a Juliane, eu chamei ela e falei, Juliane, é o seguinte, eu tenho algo para te falar, só que eu gostaria que você fizesse exatamente como eu vou te passar. Aí ela olhou para mim, ó, vai falando, e eu vou vendo, se testificar o meu coração, né, por que não? E eu fui falando, conforme eu fui falando para ela foi arrepiando. E eu falei, olha, a primeira remessa você tem que dar como primícias, você vai ministrar sobre a vida dessas vendedoras. Primeiro você ministra sobre elas a identidade, paternidade. E o Senhor já vinha ministrando no meu coração que seria um efeito cascata. Seria algo que não ficaria só em nós, que seria assim, ó, gente, eu tô no Rio de Janeiro agora, eu moro no Rio. Ou seja, como que eu imaginaria que eu estaria no Rio de Janeiro? E aqui no Rio tem muitas mulheres que já foram ministradas. Então, o Senhor é que sabe onde Ele vai nos levar. E eu passei para a Juliane a pulseira, e ela foi e aperfeiçoou, e a Juliane numa sensibilidade de espírito, numa obediência. Olha, o Senhor sabe para quem entrega as coisas. Ele não entrega para qualquer um, não. Ele entrega para quem é obediente, para quem age com excelência, porque o nível da Juliane é alto. É altíssimo. Ela vinha e passava para mim, Soninha, é assim? Aí eu olhava assim, mais ou menos assim. Aí ela, toda vez, o cara vinha, não foi assim, Ju? E aí ela vinha, aí ela veio nessa parte aqui, gente, da escrita, ela colocou, acho que ele colocou resina. Falei, não é assim, não. Uma resina preta. Falei, não vai ficar tudo dourado, Juliane, pelo amor. Ela foi e fez exatamente como o Senhor desejava, porque enquanto eu brigava com Deus, ele me disse, nem sua e nem da Juliane, essa ideia é minha, é do céu, porque são milhares de vidas que serão curadas através desse lembrete. Não que a pulseira cure, ela simplesmente é um lembrete. Então, assim, essa é a história da pulseira filha amada, uma história que eu tive que ficar constantemente liberando perdão para o meu pai, para que eu fosse curada de traumas, de dores. E aí, gente, antes de eu passar para a Juliane, rapidamente, eu pergunto para você, quando você chega diante de uma cliente, eu, por exemplo, não ofereço a pulseira, porque a grande maioria que vem até mim já sabe da minha história e já querem a pulseira. Eu quero a pulseira e tal, porque eu quero dar para minha filha e tudo mais. Seria muito importante, quando você chegar diante de uma cliente, você saber um pouquinho, ou então fazer perguntas para tirar da sua cliente um pouco da história dela. Porque essa é uma pulseira que ela traz uma mensagem de reconciliação.
uma mensagem de reconciliação tanto da filha com o pai ou a mãe, quanto da pessoa com o próprio Deus. Porque muitas pessoas não conseguem se ver como filha de Deus, filha amada de Deus. Elas não conseguem nem orar e pedir algo para Deus, porque elas não conseguiam falar com o próprio pai delas, terreno. Então, o primeiro ponto é saber que as pessoas que estão vindo até você, ou que você está oferecendo, há algo, há um propósito. Então, Senhor, qual o tipo de pergunta que eu posso fazer para ela para eu conseguir chegar a conectar emocionalmente? Todas as peças com propósito, elas têm conexão emocional. A pessoa vai se identificar. Algum momento ali, em alguma parte da história, ela vai se identificar. Eu estava com uma pastora aqui, ministrando a paternidade, e o problema dela não era com o pai, era com a mãe narcisista. Então, quando chegou na parte da mãe, ela desabou, e ali foi um momento de muita ministração, e foi uma bênção. Então, assim, fazer perguntas para saber a história da sua cliente é muito importante, para que você consiga se conectar a ela, né? Você tem alguém assim na sua casa, como que é seu relacionamento com a sua filha? Você tem alguém ali na sua família que tem problemas, tem problema de relacionamento? Assim, sutilmente, gente, sutilmente, não é nada assim escancarado que chega perguntando com tudo, entende? Essa conexão, ela se dá conforme você vai pegando intimidade com o seu cliente, e aí você consegue ir abordar ele dessa forma. Do contrário, se o cliente, pelo menos comigo é assim, olha a pulseira e fala assim, nossa, que linda, né? Filha amada, quanto é? Aí você passa o valor e fala, nossa, mas que caro, né? Você fala assim, não, você tem que ver a mensagem que ela carrega. Aí você começa a desdobrar a mensagem, sabe? Não sei se você já teve problema com o seu pai ou com a sua mãe, ou se você conhece alguém que tem. Ou então você pode chegar falando no sentido positivo, não de problemas, mas você é filha amada, você merece. Você merece ter essa peça tão linda no seu pulso, te lembrando de quem você é, sabe? Então, assim, para trabalhar a estima da mulher, né? Ju, 35 minutos, eu acho que eu vou parar por aqui, senão você não vai conseguir passar a outra parte. O que eu quero deixar para vocês é essa história minha, bem pincelada, mas também quero deixar aberto para você que se conecta com isso, com a minha história, se você quiser me chamar no individual, para que eu ore junto contigo, para que a gente ministre com profundidade, porque a ministração dela é profunda. E eu fico aqui à disposição, viu, Juliane, para estar orando junto com as meninas e que o Espírito de Deus venha com a cura dele aos nossos corações, assim como ministrou cura ao meu coração. Tá bom? Amém. Então, gente, a Soninha, então, nos presenteou em obediência com a pulseira Filha Amada. Só que, quando eu me conectei com a pulseira Filha Amada, eu não tinha problemas com meu pai. Pelo contrário, a minha relação com meu pai, ela é ótima, né? Então, a pulseira Filha Amada, ela não pegou no meu emocional em relação ao pai. Para mim, fez sentido, porque como eu casei, mudei de cidade, né? Minha mãe já é falecida, eu me sentia muito sozinha, então eu tive que caminhar com Deus muito de perto. Eu precisei dos meus milagres, eu precisei de restauração no meu casamento, restauração na minha vida financeira. Então, eu sempre, nessa busca pelo Senhor, senti que realmente eu era uma filha amada dele. Então, toda vez que eu coloco essa pulseira, ou trabalho essa pulseira, eu lembro do cuidado dele por mim, eu lembro do quanto ele já me perdoou, já teve misericórdia, né? O tanto que ele é o meu renovo, a minha sabedoria, mesmo no meio do caos, mesmo quando tudo falava que não, era ele que estava ali do meu lado. Eu não estava perto da minha família, eu tinha que aguentar tudo sozinha, longe de todo mundo. Muitas vezes, quando a gente passa por dificuldade, a gente se isola, a gente não se abre com ninguém, né? Então, a gente vai se abrir com quem? Com o Senhor Jesus, com Deus, né? Então, essa minha ausência de parente, de pessoas perto de mim, fez com que eu realmente me aproximasse de Deus. Então, para mim,
ele é a maior representação de pai, além de um relacionamento com o meu pai físico muito bom que eu tenho. Quando a Soninha me passou, eu comecei a ficar pensando nos detalhes dessa pulseira. Cada vez mais eu tenho apaixonado com os detalhes, com o significado, com o desenho. A Ju, ela não desenha as joias. Tem o designer que vai desenhar, ele passa os protótipos. Quando a gente vai aprovando os protótipos no desenho, ele vai imprimir em 3D a borracha. Depois, a gente vai para a galvânica, onde vai fazer a modelagem, e aí a gente vai aprovando os protótipos. Então, tem todo um processo, e foi assim que aconteceu. E a Soninha falava mais ou menos quando era a pulseira, a gente ia tentando. Só que, ao fazer a pulseira, eu fui vendo esses detalhes. Em algum momento, a gente chegou a pensar em fazer essa pulseira com o fecho, lagosta, aquele fecho normal. Só que, para mim, fez todo sentido ter uma pulseira que fosse ajustável. Por quê? O que o Senhor faz com a gente o tempo inteiro? Ele ajusta a nossa vida. Ele ajusta, ele vai nos lapidando para a gente ir amadurecendo, né? E esse ajuste, para mim, gente, toda vez que eu abro e fecho, eu lembro do Senhor me moldando nos meus desertos. E quando a gente fala isso com alguém, às vezes a pessoa está passando por um deserto, porque todo mundo passa por algum deserto. Todo mundo está vivendo aí, tem um calo no calcanhar, que é o deserto que o Senhor está trabalhando naquele momento. Então, eu falo, olha, isso aqui é o ajuste de Deus na nossa vida diariamente. Coisas que a gente, por desobediência, não aprende, ele faz a gente passar por situações para ir aprendendo, para ir lapidando, para você se ir tornando cada vez mais parecido com ele. Então, eu vou ministrando e falando sobre esse ajuste. Uma outra coisa que, ao trabalhar com essa pulseira e ao apresentar, eu coloquei nela pontinho de luz no início e no fim. Não é só um detalhe de acabamento, é para a gente lembrar que nós temos que ser luz por onde a gente passar. Não importa por onde estamos passando, se vão ter alguns lugares aí escuros, alguns lugares que não têm a presença de Deus. Em algum momento, nós precisamos de incomodar, né? Precisamos de ser sal nessa terra, literalmente. Então, esse pontinho de luz, ele é para lembrar que o Senhor já conhece também todos os nossos dias, por isso que tem um pontinho de luz no início, a pulseira toda e um pontinho no final. Todos os nossos dias já foram traçados e determinados pelo Senhor. Então, é uma pulseira onde você nasceu como projeto do Senhor, você não nasceu por acaso, você não foi um percurso aí mal calculado pelos seus pais, mesmo que você tenha vindo para uma situação indesejada, o Senhor já tinha desejado você e o seu nascimento. Então, quando eu vou falando sobre isso, dependendo da forma que eu estou falando, a pessoa já vai liberando, ela já vai comentando, eu já vou entendendo o que está ali conectando com ela. Nossa, é mesmo? Minha mãe não me queria. Meu pai e minha mãe, eu fui rejeitada, ou eu sou adotada, ou, enfim, minha mãe tentou me abortar, mas aí eu não consegui, eles não conseguiram e eu nasci. Então, eu já escutei várias histórias quando eu falo sobre isso, como ser luz. Às vezes a pessoa está desviada, às vezes a pessoa não conhece Jesus de ouvir falar, mas não tem uma intimidade com ele, não tem um relacionamento com ele profundo. Então, eu vou trabalhando muita coisa sobre isso. Depois eu vou falando sobre estações. A nossa vida, ela é feita de estações. Cada época da nossa vida, desde infância, adolescência, a vida adulta, casamento, vida profissional, quem fez curso superior, quem já está com filhos novinhos, adolescentes, casados, netos, a gente tem aqui vários contextos. Tudo que eu fui falando são fases. E cada medalhinha dessa, ela é uma fase. Ela é uma representação de fases, de estações que a gente passa na nossa vida
e que já foram desenhadas por Deus na nossa vida. E essas estações estão ligadas por elos. Esses elos significam a aliança que o Senhor tem com a gente. O amor dele é representado pelo coração. No meio da pulseira, tem um coração. Então, aqui está representando o amor infinito por nós. E em cada elo significa a aliança que ele tem com a gente, de caminhar com a gente em todas as estações. O Senhor está de braços abertos para caminhar o tempo inteiro. Basta você abrir, deixar ele entrar nas estações, deixar com que ele te ajude, com que ele caminhe com você. Então, às vezes, quando eu estou abordando, falando de estações, falando de momentos difíceis, tem estações que, por algum motivo, você fala, você se revolta, você não quer Deus presente, ou às vezes a gente até sabe que a gente está fazendo alguma coisa errada, né? E fala, Deus, aqui não tem como eu colocar Deus nesse ambiente, não tem como eu trazer Deus para estar comigo. Então, tem muitas estações que você tem o livre-arbítrio de convidar para estar presente ou de tirar. Então, quanto mais nós permitimos o Senhor estar com a gente, ele vai moldando, vai te lapidando, você vai aprendendo qual que é o ensinamento de cada fase e passando para a próxima fase. Às vezes a gente fica atolado anos em algumas fases, né, quebrando a cabeça, dando murro em ponta de faca, porque nós não estamos deixando o Senhor trabalhar na nossa vida. E aí a gente fica empacado. Então, muitas das vezes, quando eu falo sobre isso, a pessoa fala alguma coisa também. Porque se isso faz sentido para ela, Ju, realmente, nossa, eu estou numa estação de doença que, nossa, todo dia é uma coisa. Eu não saio disso. Ou, Ju, nossa, estou numa escassez financeira já faz anos. Eu não consigo uma estação agarrada aí, porque você ainda não entendeu o recado dela, não entendeu o propósito dela. Então, eu vou trabalhando, muitas vezes é relacionamento, às vezes é casamento, às vezes é vida profissional. Então, as estações têm esse significado. Então, eu não abordo muito a pessoa pela identidade da paternidade, mesmo porque eu, Juliane, não tenho muita experiência de ter um pai que não esteve presente, igual a Soninha teve. Talvez você vai se conectar com a minha história ou com a história da Soninha. A gente precisa de saber falar das duas. Porque uma das duas vai conectar. Ou a pessoa não tem contato com o pai, ou a pessoa teve um bom relacionamento com o pai. E aí nós vamos abordar realmente o verdadeiro amor de Deus sobre a nossa vida. Quer falar, Soninha? Ju, aí entra muito o versículo mesmo de Isaías 49, quando ele fala, eu sou teu pai, eu sou tua mãe, porque não está falando de pai somente, ele está falando de mãe também. Mesmo que a mãe viesse a esquecer. Porque tem gente que realmente não tem problema com o pai, tem problema com a mãe. Né? Que, conversando com a Soninha, eu fui descobrir que muitas coisas em relação a mim tinha a ver com a minha mãe e não com meu pai. E aí algumas coisas começaram a fazer sentido. Mas essa busca por entender esses processos tem a ver com que quando a gente se abre para ter uma mentoria espiritual, que é a Soninha na minha vida hoje, ela é minha mentora espiritual, é minha psicóloga, ela caminha comigo, já tem uns 6 meses ou mais, né, Soninha? Acho que uns 8 meses por aí que a gente está caminhando junto, e eu vou descobrindo algumas coisas, mas tudo começou através dela ter dado o passo de chegar até mim, de conversar comigo, de apresentar a pulseira. E, gente, por onde eu passo, seja qualquer lugar que eu vou, a pessoa pediu para cada um se apresenta, a primeira coisa que eu falo, eu sou a Juliane Ganei, eu tenho uma empresa de joias com propósito. Faz parte do meu nome e sobrenome. E foi assim que a Soninha descobriu, porque eu estava numa mesa, me apresentando para uma outras pessoas, e as pessoas começaram a perguntar, mas como assim joias com propósito? E aí eu comecei a falar, e a Soninha devia estar umas 3 mesas longe de mim e estava ali escutando.
Então, a gente não pode deixar de falar, a gente não sabe quem que Deus está usando. Talvez se eu tivesse ficado calada, essa pulseira não tinha chegado até nós, até hoje, que a Soninha nem ia saber quem era a Juliane, ou talvez demoraria um pouco, né, para ela chegar até mim. Então, isso também é uma situação que a gente, por onde a gente passar, seja qualquer lugar que for, se apresente. Eu sou... a Regina, por exemplo, é psicóloga e trabalho com joias com propósito. Eu sou manicure e trabalho com joias com propósito. Você tem que ter seu nome e seu sobrenome, para a pessoa ali já despertar e saber quem é você. Então, não tem um lugar que eu piso, que eu já me apresento de cara, para a pessoa ficar ali com a pulga atrás da orelha. O que é esse negócio aí de joias com propósito? Né? Porque isso é uma oportunidade que a gente tem de poder apresentar a maleta, de poder apresentar o negócio, ou de trazer a pessoa para dar dela. Também tem essa outra possibilidade. Então, eu apresento a pulseira Filha Amada e vou contando os detalhes, e ali a pessoa vai se soltando, se abrindo, concordando, desconcordando, comentando, e ali começa um relacionamento, começa uma conversa. Deixa de ser só a Ju, vendedora de joias, para ser uma pessoa que vai falar de propósito, vai ter uma conversa mais profunda. Ela vai entender que é outro nível de vendedora, de consultora de joias, de revendedora de joias. E é assim que a gente está fazendo diferença, né, nesse meio das semi-joias. Perguntas? Porque eu quero saber como vocês estão apresentando a pulseira Filha Amada. Ou qual a dificuldade para que a gente possa ajudar vocês. Ou qual história se conecta com você, que você queira falar aqui, né? Porque isso também é importante. Mas eu queria muito que vocês participassem, que vocês contassem a história de vocês, ou como vocês olham para essa pulseira e falam, Ju, não conectou comigo, nem o que a Soninha falou, nem o que você falou. Para mim, se conectou dessa forma. Isso também é interessante, né, Soninha? Para mim, se conectou. Com certeza. É que cada um tem uma experiência. O que a gente está querendo trazer para vocês, meninas, é que nós vamos nos conectar com a história, com a emoção, né? É algo que vai mexer com a emoção da cliente. A Luana quer falar. Oi, meninas, boa noite, tudo bem? Deixa eu ligar meu vídeo aqui, porque fica ruim não ver. Tudo certo? Já tô até de pijama aqui, vocês não reparam. Tá tudo entre mulheres. Tem problema nenhum. Entendido. Eu vou falar só de algo que aconteceu comigo, né? E quando eu comprei a pulseira Filha Amada, ainda não conhecia a da Bela, né? E aí eu tava na casa de uma amiga minha, que é uma amiga de infância, e aí ela gostou da pulseira, e ela falou assim, olha, por que você não compra igual a minha? Aí ela ficou com a dourada e eu fiquei com a prateada. E aí que teve a conexão nossa, foi através disso, né? Que a gente é amiga há mais de 10 anos, e era uma data especial, era aniversário dela, e aí ela falou, olha, essa pulseira tem um certo significado, né, da minha família e também de Deus e tudo mais. E a conexão nossa foi isso, né? Foi ela ficar com a dourada e eu com a prateada. E aí a gente adquiriu a pulseira. Então você vê que são diferentes conexões aí de amizade, mas que trouxe um significado para mim e para ela, né? Aí a gente tirou fotos juntas e tal. Então, eu acho legal, assim, vários significados além da história de vocês, né? Quando eu também fui adquirir, eu pensei na minha família, embora eu também tenha uma boa relação com meu pai, né? Mas eu pensei justamente por isso também, né? Além de Deus, né, ter uma relação, tenho também com meu pai e com a minha amiga, né? Então, foi mais um significado aí que a gente teve na pulseira, né? Olha aí que bacana, Ju. Eu acho legal, a gente tem que contribuir nessas histórias, é muito bacana. Acrescenta demais, né? A experiência de cada um. Exatamente. E essa vertente eu não tinha pensado. Por isso que eu quero que vocês falem, né? Para a gente poder entender várias formas de trabalhar com essa pulseira. A Andressa tinha levantado a mão, que eu falo, Andressa.
Ô, Ju, eu quero sim. Ô, Ju, na minha maleta veio poucas joias com propósito. E assim que foram as primeiras joias que eu vendi, veio 2 pulseiras, filha amada, e 2 colares, e não veio mais nada. E aí eu pedi para as meninas encaminharem para mim, e elas falaram que não pode encaminhar mais que 2. Aí fica difícil você falar que você vende joias com propósito e você não tem para vender. Vamos lá, Andresa. Você pode pegar mais joias com propósito. É que eu não posso liberar, assim, 10, 20, né? Mas quando fosse, você precisar, Ju, eu queria que você me liberasse 3, 5. Me chama lá no grupo, me marca, porque daí eu autorizo ela, tá? Porque, por regra, a gente não libera muitas joias repetidas para você ter uma variedade de joias. É só por isso. Então, eu sempre falo, gente, pega um modelo de cada para que você tenha variedade de joias na sua maleta. Só que as joias com propósito, dependendo da situação, 2, 3, 5 é pouca, principalmente quando você está no início da sua jornada com a da Bela, que aí você vai apresentar de cara sempre, né? Então, todo pedido, eu sempre falo, coloca as joias com propósito. Pelo menos uma de cada, todo pedido estar indo sempre na maleta de vocês. Mas se você precisar de algo mais específico, pode me chamar. Ou me chama no privado, ou lá no grupo, você me marca. Ju, pode chamar lá, não tem problema nenhum. Você autoriza eu pegar 5 pulseiras filha amada, final do ano, gente, eu precisei de dar uma segurada, porque a gente nunca vendeu tanta joia com propósito. E a gente ficou sem pulseira filha amada. Essa foi a realidade também. Novembro para dezembro, a gente vendeu mais de 500 pulseiras filha amada. Vocês têm noção disso? É muita coisa. Ju, isso porque nasceu no coração de Deus, minha amiga. Quando nasce no coração de Deus, nossa, tem... Aconteceu 2 coisas, assim, a gente teve um boom muito grande de empreendedoras depois da convenção, e as vendas das semijoias com propósito foi gigante, e realmente eu não estava esperando. Teve meninas que vendeu 20, teve pedido de 50 para poder presentear pastores, mulheres. E aí eu falei, meninas, vamos dar uma segurada para ter um pouquinho para todo mundo. Mas agora o showroom está abastecido de joias com propósito. E aí pode me pedir que eu vou liberando para vocês, tá? É porque, Ju, sendo cristão, e aí, lá na igreja, as mulheres querem. Aí, tipo assim, são no mínimo 10 que já pediram. Aí, lá no serviço, as meninas gostaram. E explicando da história da pulseira, elas falaram assim, eu também quero. Mas aí, na hora de pedir, só pode liberar em 2. Não. Aí eu falei assim, aí você pode falar assim, meninas, já tem vendido, eu já vendi. Eu preciso de 15 na minha maleta. São pulseiras que já estão vendidas. Aí elas vão pedir para mim autorização, porque faz parte do processo da Bela, e daí eu autorizo, tá? É por isso. Mas fala comigo. Perfeito, Ju. Gente, é bom saber, tá bom? Muito obrigada. De nada. Qualquer coisa que vocês precisarem, fala comigo ou fala com a Bárbara. Sofia? A Bárbara está por aí, eu acho, não sei se ela saiu, mas abaixo de mim, a Bárbara tem também autorização quando são algumas coisas específicas. Como toda empresa tem que ter a regra, certo? E passou da regra, fala comigo, ou fala com a Bárbara, ou no privado, ou no grupo, e a gente vai ver, e aí vamos liberando para vocês, tá? Coisa que já está vendida, imagina, se eu tiver no showroom disponibilidade, vou mandar para você, tá? Então, pode pedir suas 15 pulseiras, minha amiga. Tá certo, Ju, muito Para obrigada. abençoar essas mulheres. Gente, o bracelete Amiga de Deus também está vendendo muito, está saindo muito, né? Então, às vezes, a gente vai ter aqui um dia para falar do Amiga de Deus, a gente vai ter um dia para poder falar do Oro, Espere e Confie. Eu não quero esticar muito o nosso tempo aqui, meu compromisso é de ficar 1 hora com vocês. Todo mundo está na correria, é à noite, tem a rotina de vocês, mas eu vou marcar outros encontros como esse para poder falar com vocês do Ora, Espere e Confie e depois do Amigo de Deus, para que vocês tenham
sabedoria e capacitação para falar dessas joias, né? Estão vindo aí, acho que esse ano vai sair mais umas 6 joias com propósito. Então, daqui a pouco nós vamos ter um catálogo de joias com propósito. Nós estamos montando as estratégias, né? Estou aprendendo, gente, a desenvolver as peças. Demora pra caramba, né, Soninha? Nós começamos... Vai ter uma que eu acredito que agora em março... Gente, vocês já têm? A chave. A chave, ó, o ano das portas abertas, gente. É profético isso aqui, hein? Solta lá a palavra da Valnice para você ver. Vai vender isso aqui igual água. Quem está trabalhando a chave? A chave... às vezes eu coloco a chave com o pingente dos meus filhos. A chave com o Espírito Santo. A chave com a cruz. Eu tenho trabalhado muito a chave com algo que aquilo está representando para mim no dia. E tem feito tanto sentido, porque eu falo, Senhor, hoje o Senhor abre as portas, seja, né, da empresa, seja alguma situação, e aquilo vai me lembrando que a pessoa que vai abrir as portas é o Senhor Jesus. E que ele vai fechar também aquilo que precisa de tirar. Se eu estou em alguma situação que eu preciso tomar uma decisão, que eu preciso de me posicionar, Senhor, eu confio, essa chave aqui é a representação, que eu estou entregando ela e me direciona. Se eu devo ir por aqui ou por aqui, a decisão que eu vou tomar. A chave pode ser a representação de um novo ciclo, de uma nova jornada, de novas escolhas para que a pessoa viva algo novo. Ou ela está na expectativa de viver algo novo e você fala da chave. Então, a chave é uma outra joia com propósito que a gente está trabalhando muito, está vendendo também muito, não podemos esquecer. Aí tem o Espírito Santo, né? Vários tipos que a gente tem. Tem o colar fé, que tem vários modelos. Tem o colar escrito de Jesus com a cruz, tem vários modelos. Nós já temos essas meio que tradicionais, a cruz lisa, a cruz escrito de Jesus, a cruz com ora, espere e confie. A gente vai trabalhar muito isso com vocês. Que quando a pessoa pegar um colar que tem o Espírito Santo, seja qual modelo for do Espírito Santo, a gente saiba falar sobre ele. O que significa? Quando a gente tiver um colar de cruz, entender o que significa a cruz. E várias outras coisas que a gente vai estar trabalhando aqui. Então, esses encontros, joias com propósito, é para ajudar vocês a falar e aprender cada vez mais. Sabrina, quer falar? Você levantou a mão? Pode falar. Vou fechar meu áudio. Ju, ainda estou esperando alguma joia com propósito da dança profética. Eu não estou escutando direito. Fala um pouquinho mais alto. Ô, Ju, ainda estou esperando alguma joia com propósito da dança profética. Nossa, eu não entendi, gente. Alguém entendeu e repete para mim? Eu não sei se está cortando. Ah, pode ser. Digita, então, Sabrina. Pode ser a internet, né? Não sei se é a minha ou é a dela que está ruim. Ah, a joia com propósito da dança. Vai sair, viu, Sabrina? Ó, para te adiantar, esse domingo eu conversei com a pastora, ministra de dança lá da minha igreja, e a gente começou a tirar o protótipo do papel. Eu acredito que mais aí uns 3 meses, gente, tem várias joias saindo. E vocês vão. Tem joias de casal também. Tem umas coisas que nem a Soninha está sabendo, mas ela vai saber. A gente vai orando, vai jejuando por essas joias, Deus vai testificando. Hoje eu vi uma joia que eu quero trazer para a Dabela, que é para trabalhar casamento, relacionamento. Para quem é solteiro, já ir profetizando. Para quem é casal, para ter uma reestruturação, se for necessário. Para, né, todas as áreas. Estou trazendo algumas coisas que a gente vai vivenciar esse ano, que vai ser sobrenatural. E falando sobre ser sobrenatural, a convenção desse ano, podem anotar a data, gente, está quase fechado o lugar.
mas vai ser 15 e 16 de novembro. 15 e 16 de novembro. 2 dias, como vocês me pediram. Então, já marca lá no calendário. Faça chuva, faça sol, não há agenda. Eu marquei 15 porque 15 é feriado. Então, se tem alguém que trabalha dia de sábado, não vai estar trabalhando, porque dia 15 de novembro é feriado, tá? Então, marca na agenda 15 e 16 de novembro. E até ali, 1º de março, eu já vou trazer as informações do lugar. Eu estou nos últimos detalhes para fechar preço, para que todas possam dormir no local. A não ser que a pessoa não queira ir em casa dormir, quem for aqui de Ribeirão. Aqui de Ribeirão, a gente não estou em Ribeirão, estou em São Paulo. Mas está sendo uma busca, e provavelmente até dia 1º de março eu vou liberar para vocês o local onde vai ser, a questão financeira, porque daí a gente vai poder parcelar até novembro, então vai ficar irrisório a parcela da convenção. E a joia com propósito da convenção também, ela já está aí a caminho de elaboração. Sempre na convenção, todo mundo que participa ganha o lançamento da joia com propósito que está acontecendo aquele mês. Então, ano passado foi o bracelete, Amiga de Deus, ano retrasado foi a pulseira Filha Amada, e toda joia com propósito, muitas de vocês não sabem, mas a primeira tiragem dela, ela é como primícia. Então, eu dou essas pulseiras. Então, na primeira convenção, eu dei. Ano passado, a Amiga de Deus, eu também dei para vocês como presente. É como se eu estivesse ofertando a Deus a primeira tiragem das joias com propósito. Então, todas as joias com propósito, eu tenho esse combinado com Deus. Eu abençoo vidas. As primeiras vidas que são abençoadas são vocês. E depois, por consequência, Deus vai direcionando e eu vou abençoando algumas pessoas também com as joias com propósito. Então, talvez você não saiba disso, porque eu já falei para algumas pessoas, mas só para você saber que, primeiro, eu honro a Deus por cada joia que o Senhor me dá, ou seja, a Ju tendo a inspiração, ou alguém trazendo a inspiração, né? Então, a Sabrina já trouxe, a Soninha trouxe, algumas pessoas já me trouxeram joias com propósito, e eu vou orar, gente, eu vou pedir o Senhor para testificar, eu vou pedir Ele para falar se é isso mesmo, se não é emoção da Sabrina, nem da Soninha, ou seja, quem for, e aí, quando 1, 2, 3, 4 pessoas começam a falar, eu falo, Jesus, o senhor já está testificando mesmo, eu vou ter que criar uma joia dentro desse assunto. Quer dizer, que é um assunto que precisa ser trabalhado, né? Que precisa de cura, que precisa que através da joia a gente chegue até outras pessoas. Então, eu estou muito aberta a ideias, tá? Pode me mandar, pode escrever, pode mandar áudio, e eu vou orar em cima disso para que cada vez mais a gente tenha aí bastante joias com propósito para poder trabalhar. É isso. Mais alguém quer falar alguma coisa? Quer, Soninha, falar mais alguma coisa? Olha, Ju, eu estou feliz com o encontro de hoje. Tiveram muitos ensinamentos, e um deles, você colocando sobre as primícias. Olha que grande ensinamento. Como que o Senhor transbordou empreendedoras, a quantidade, mas assim, tudo tem princípios. Se você anda aliançado com o Pai e anda debaixo dos princípios que Ele nos deixou na palavra, não tem como não dar certo. Não tem como não dar certo. Então, as primícias é bíblico. Então, olha, tem muitos ensinamentos aqui hoje, gente. A gente tem que ficar antenado e colocar em prática tudo que o Senhor está entregando. Nós parece que a gente está num culto. Estamos aprendendo do Senhor, recebendo, sendo alimentado por Ele. Tá falando sobre cura, falando sobre liberar perdão, né, Ju? É uma bênção. E eu fico muito feliz de poder fazer parte. Por isso que eu fico ansiosa de estar junto com vocês. Deus sempre fala comigo. Obrigada, viu, Ju? Obrigada por essa obediência, que você tem coração obediente, por isso que Deus te abençoa, minha amiga, pela sua entrega. Olha, gente, vocês não faltam na convenção, porque na convenção você ganha as joias, gente. Olha isso. Na convenção você será abençoada com a joia com propósito.
Então, não tem nem o que falar, né? E essa convenção esse ano, ela vai... Quem foi esse ano sabe como foi essa convenção. Então, se preparem, porque esse ano o Senhor está derramando mais coisas ainda para nós, nesse ano de 2025. Vão ser 2 dias transformadores, realmente. É uma empresa, gente, sim, mas o meu propósito é muito maior do que isso, né? Tem gente que fala que é loucura, vai participar sim, Lilian, já vai orando, colocando isso como meta, porque eu tenho certeza que o Senhor quer ver todos vocês lá, eu quero ver. Nós temos uma meta esse ano, quem estava na convenção no passado sabe de estar juntas lá esse ano. Eu tenho certeza que o Senhor vai fazer infinitamente mais, né? Por mais que seja uma empresa, meu objetivo nunca foi só ter uma empresa. Ele sempre foi muito maior do que isso. Então, é para a gente viver o sobrenatural dele mesmo através da Bela. Esse é o nosso objetivo. E eu não vou abrir mão disso e não vou desviar nem 1 centímetro disso. A gente vai viver isso através da Bela. Vamos fazer foto. Quem puder abrir a câmera, mesmo que esteja de pijama, vai aparecer só as alcinhas assim, ó, não vai nem aparecer. Cadê a Luana? Ela já se foi? Luana? Ah, não. Eu tá tô de câmera aqui. fechada. Agora eu te achei, Eu tô Luana. arrumando pijama. Arruma os cabelos. Pronto, aqui. A alcinha tá arrumada. Frida, Tássia, Beth, Rose, Vânia, Hebe. Ah, Fernanda saiu. Olha só. Deixa eu tirar. Primeiro eu vou fazer um vídeo. Gente, que noite especial, com essas empreendedoras lindas, maravilhosas, vitoriosas. Hoje foi um encontro da Universidade da Bela, onde a gente falou sobre a pulseira Filha Amada. E se você ainda não tem essa pulseira Filha Amada, não sabe o que ela significa, pergunte para essas meninas lindas, ó, que elas todas estão sabendo em detalhes sobre essa pulseira. Já são abençoadas, escolhidas por Deus para estar ensinando você e falando com vocês sobre essa pulseira Filha Amada. Agora, futuras milionárias, dá um tchauzinho para esse pessoal, que eu já vou profetizando na vida dessas meninas a bênção da prosperidade, da saúde em todas as áreas, no nome de Jesus. Amém, meninas? Amém. 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 Ó, vou mandar o vídeo no grupo para vocês. Vocês podem usar esse vídeo para divulgar nos stories e marcar. Eu tenho a Filha Amada. Já é uma deixa para você poder começar a vender mais ainda a Filha Amada. Agora vamos para a foto. Ah, logo eu vou ter a... O V de Vitória, já declarado sobre a nossa vida. 1, 2, 3 e... Aê, deixa eu ver aqui. Peraí, gente, vamos de novo, que não ficou muito bom, não. Peraí, acho que minha câmera está meio embaçando. De novo. Ô, Lilian, você quer falar? Vou fazer a foto e você fala. Peraí, trazer assim, ó. 1, 2, 3 e... Posição. Aí, deixa eu ver. Sucesso. Meninas, obrigada. A Lilian quer falar. Pode falar. Não, eu só ia falar que eu não sabia, assim, eu ia falar a mesma coisa. Tem muita gente que pede a joia com propósito, né? E sempre veio 1, 2 a primeira vez, né? Só veio uma pulseira, e eu pedi para as meninas que me enviassem uma prata e uma dourada. E muitas pessoas já tinham me pedido, e eu já sabia que tinha essa seleção, né? Que é a quantidade, justamente por isso, para não ter muitas repetidas. Aí, agora, sabendo que eu posso, se as meninas já comprarem, foi bom você ter falado isso, porque eu creio que muitas aqui também não sabiam que a gente pode entrar no seu particular e pedir que as meninas liberem para a gente mais joias com propósito. Porque no dia que eu vendi a Filha Amada, e eu postei
as meninas falaram, eu quero uma dessa para mim. As pessoas querem presentear. E quando a gente fala do propósito, aí que elas ficam mais curiosas. Aí você explicou aí que eu posso entrar no particular e pedir para as meninas liberarem mais. Isso é bom. É bom saber, porque nem eu tenho a minha, eu só tenho uma Ore, Confie, Espere, mas a outra eu ainda não tinha comprado, mas por conta disso. Entendi. O mundo ideal é vocês colocarem no grupo e me marcar, porque ali fica registrado o pedido de vocês, ali eu vejo e já autorizo. E aí as meninas do showroom já separam. Não que vocês não possam comunicar comigo no privado, tá? Mas por que a gente cria o grupo? Para que a comunicação fique mais rápida. Porque se a Lília já coloca lá no grupo, Ju, você autoriza a liberar 5 pulseiras Filha Amada? Elas já estão vendidas, por exemplo, né? Eu vou precisar. Aí eu já coloco, ok, Lília. Aí as meninas do showroom, a Bárbara, já está ciente, elas já vão separar para o seu pedido. Como você, principalmente quem é de fora no correio, os pedidos que vocês vão, né, solicitando para a gente pega, coloca dentro de um saquinho com o nome de vocês e já fica lá pendurado. Quando for mandar para o correio, as peças que vocês pediram para separar, elas já ficam lá separadas, para não correr a situação de acabar, né? Ou de alguma empreendedora que é do presencial ir lá e pegar. Então, a gente já vai separando. Então, principalmente vocês que é de correio, pode ir pedindo. O mundo ideal é que fique registrado lá no grupo. Né? Porque pode acontecer de eu colocar um ok, porque, gente, já aconteceu. E eu acabo esquecendo de encaminhar para o grupo, ou eu converso com a Lília, não, Lília, pode fazer assim, e aí por algum motivo eu esqueço de falar com a Bárbara, né? O time está crescendo, gente. E às vezes eu não dou conta de lembrar de todos os detalhes, né? E vocês imaginam, a gente está com 120 e poucas meninas. Então, são 120 e poucos grupos que tem no meu celular. Então, todos os dias, uma mandando mensagem, eu já amanheço com 120 mensagens ali para mim acompanhar e olhar. Fora minha vida pessoal, fora fornecedor, fora os problemas da galvânica. Então, tem dia que eu amanheço, o meu normal é amanhecer com mais de 300 mensagens no meu WhatsApp. Então, às vezes, eu demoro um pouco mais, justamente porque é uma demanda, né, que está acontecendo, aí eu esqueço. E, enfim, isso aqui a Ju vai dar um jeito aqui, qualquer dia eu vou precisar de uma secretária realmente do meu lado para me ajudar a caminhar mais de perto, né? Mas eu quero continuar a estar presente, né? Eu quero fazer parte. Então, às vezes, eu dou uma corrida de olho e vejo o que está acontecendo. Mas se passar despercebido, me chama, me marca de novo, que aí a mensagem sobe, vai para o topo. E aí eu vou dar mais atenção na prioridade, tá bom? Então, se eu demorar, vocês me perdoem. Eu tô tentando ser ágil dentro da minha demanda, tá? Essa semana eu estou fora, estou aqui em São Paulo, vão ser 3 dias onde eu vou estar visitando fornecedor, buscando outras ideias, inspirações, fazendo um curso aqui também de design de joias. Estou estudando, gente, profundamente sobre isso, vocês não têm noção. Tudo que a gente faz, a gente tem que fazer com excelência, não dá para brincar, né? Então, eu estou estudando muito sobre bruto. Por que tem alguns brutos que a gente está tendo problema com garantia? E por que outros não? É um assunto que está me incomodando muito. Eu preciso de entender mais sobre isso. Preciso de entender mais sobre pedraria. A empresa é muito nova, gente. 2 anos é muito nova uma empresa para quem não sabia de nada de joias. Então, se vocês tiverem algum problema, vai falando, vai avisando, vai tendo paciência com a gente, porque a gente vai melhorar. Pode acreditar, vamos melhorar. A Dabela está crescendo, a Dabela está chamando a atenção desse mundo de joias. Sexta e sábado, domingo, eu vou estar numa convenção de joias da América Latina, e eu vou estar palestrando lá, apresentando a Dabela como destaque e falando sobre uma gestão financeira de excelência dentro de uma empresa. Então, cada vez mais a Dabela está sendo reconhecida aí fora. Então, eu preciso contar isso para vocês, porque Deus está fazendo muito mais
Eu vou estar no mesmo palco que a Camila Farani. Quem conhece a Camila Farani? Alguém conhece? Não, né? É uma empresária. Sabe a Natália Birch? Aquela da sobrancelha de 12 mil reais? Então, ela vai estar lá também. Tem umas outras empresárias, mulheres que vão estar... Olha, ô Ju, que honra para elas estar com uma filha amada de Deus, hein? Amém. Eu fico assim, meu Deus, aonde eu vou estar com essas mulheres que são... Depois eu vou mandar alguns Instagrams para vocês verem de pessoas que vão estar lá palestrando. E a Ju, com uma empresa de 2 anos só, indo lá e contando a história da Bela. Isso é Jesus. Isso é sobre estar com Deus e Ele te coloca em lugares que você jamais imaginou. Então, isso é sobre ser filha amada, isso é sobre ter obediência, mudar seu rumo, né? Mudar a história. Há 2 anos e meio atrás, eu nunca imaginei ter uma empresa de semijoias, eu era só consultora financeira e professora. Então, o Senhor está mudando histórias, e eu quero inspirar vocês a confiar cada vez mais, a acreditar, a abrir mão quando Ele mostrar que tem que abrir mão. Eu não sei se vocês viram um vídeo que eu gravei lá nas redes sociais, falando sobre meu novo posicionamento, algumas decisões que eu precisei de tomar em relação à maternidade. Quem viu? Soninha viu, Valéria viu, Tássia viu. É sobre isso. Quem não viu, vai lá no Instagram ver. É o Instagram do... O meu Instagram, Elizabeth, é juliane.gamer. Depois vocês vão lá ver. Estou mudando a rota de algumas coisas na minha vida também, colocando algumas prioridades que precisam ser colocadas. Eu gravei um vídeo lá falando da mudança que eu estou fazendo na minha vida. E quero ir inspirando vocês aí cada vez mais para a gente estar em obediência ao Senhor, porque quando a gente faz isso, Ele cuida do resto, né? Ele cuida dos detalhes. Ele vai fazendo coisas que a gente não precisa de fazer com os nossos braços. Então, eu quero estar inspirando cada vez mais vocês, né, a estar vivendo essa intimidade com Jesus. Cida, quer falar? Levanta a mão. Cadê a Cida? Não, Ju, foi sem querer, desculpa. Tá bom. Ai, meninas, é isso. Se deixar, eu fico com vocês aqui um monte conversando. Mas eu vou liberar vocês, tá? É muito gostoso estar com vocês. Eu gosto demais. Queria estar na oração para encerrar, mas não vai dar. Ô, Soninha, ora então para a gente finalizar. Amém, Ju. Obrigado, Deus. Vamos orar. Deus, obrigado, meu Pai amado. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Eu quero, Senhor, te agradecer por esse dia. Quero te agradecer por cada uma das filhas amadas que estão aqui presentes. Que o Senhor esteja, Senhor, dando a elas a sabedoria, Senhor, na hora de apresentar essa pulseira. Porque eu sei que o Senhor tem algo precioso para trabalhar o coração de cada pessoa que vem até elas, Pai. Deus, tudo vem de ti, tudo é por ti, tudo é para ti, Senhor. Por isso nós estamos aqui como filhas amadas do Senhor para cumprir o teu chamado através também da Bela, Pai. Continua prosperando, continue, Senhor, dando a Ju inteligência, sabedoria, discernimento para lidar com tantas demandas, Pai. E também nos capacita nesse novo tempo, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida de cada uma aqui a prosperidade do Senhor, a bênção do Senhor, portas abertas, em nome de Jesus. E aquelas portas, Senhor Jesus, também, que estão atrapalhando, que o Senhor feche também, em nome de Jesus. Uma noite abençoada, uma semana abençoada para cada uma aqui, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Te agradecemos. Amém. Amém. Amém, meninas. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite, gente. Deus abençoe. Boa noite. Beijão. Amém. Glória a Deus. Boa Gratidão, noite. Ju. Deus abençoe. Tchau, Mônica linda. Tá escondida. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite. São mulheres, hein, Pedro? Isso aí.
Ela passou por uma cirurgia de 4 horas, como pode ser avaliado. O projétil não atravessou a parede craniana e ficou alojado no osso da cabeça. Mas devido ao impacto, o cérebro dela inchou e os médicos chegaram a entubar e colocar catéter para monitoramento. Os cirurgiões precisaram reconstruir parte do crânio da menina. O tiro que fez de Mirella teria batido de criminosos que tentaram roubar partindo do chão em Pilares, na zona norte do Rio de Janeiro. Voltamos às estudos da Record News. Obrigada, Anabel. A CPI que investiga a manipulação de jogos e apostas esportivas pediu o indiciamento de do jogador Lucas Paquetá e 2 empresários. De acordo com as acusações, Comer. Tomou remédio já? Como que põe isso? Vai ser fechado assim? Sem abrir? Famílias refugiadas com itens básicos como alimentos e água potável. Você pode ajudar a salvar vidas. Acesse agora acnurfome.org ou busque por Acnur Fome na internet e faça uma doação mensal. É urgente. Por favor, doe agora. Saber como se proteger diante dos riscos é um dever de todos. Por isso, compartilhe essas orientações da Defesa Civil com sua família. Ao sinal de deslizamento, abandono no local em que houver tempestade. Vendaval. Um lugar seguro. Se tiver iluminação, um atravessamento, lentidão. Um lugar mais rápido. São Paulo, São Paulo Alerta. Saiba como se proteger em spalerta.sp.gov.br.
Eu nunca sei como meu dia vai terminar. Por isso, ele precisa começar do melhor jeito. Tapioca da terrinha. Saudável, prática de fazer, muito gostosa. Eu e minha família não passamos um dia sem tapioca da terrinha. Ela vai bem no café da manhã, no lanche da tarde, com azeite, banana e mel, frutas vermelhas. Tapioca da terrinha. Muito mais praticidade sem descuidar da saúde. Disponível nos principais supermercados. Experimente. News das 10. Informação essencial do dia. De segunda a sexta, a partir das 10 da noite. Mais da metade dos rios tem risco de redução no volume das águas. Isso pode prejudicar o ecossistema e a disponibilidade para o consumo humano. Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de São Paulo, em conjunto com profissionais americanos, apontou que a superexploração das águas subterrâneas é uma ameaça para a maioria dos rios brasileiros. O levantamento estudou quase 18 mil poços e chegou à conclusão de que 55% estão abaixo das superfícies dos rios mais próximos. Esse fator causa um fenômeno conhecido como percolação, que é a passagem da água através do solo em direção ao lençol freático. Como consequência disso, a vazão dos rios fica comprometida, o que afeta o consumo de água potável para os humanos, além de impactar no ecossistema e na paisagem da região. De acordo com a pesquisa, os rios que têm mais risco de perder fluxo de água estão em áreas áridas ou em locais com uso agrícola intensivo. O uso irregular das águas subterrâneas é citado como um dos principais fatores que pode comprometer a disponibilidade de água nos rios. Um dos exemplos de estudo é a bacia do Rio São Francisco, em que 61% dos rios analisados tem potencial para sofrer diminuição da vazão. O uso excessivo da água subterrânea ainda pode afundar o solo ou colapsar a superfície. Esse movimento já aconteceu em locais como Califórnia, nos Estados Unidos e na Índia. Para evitar essa situação, os pesquisadores destacam a necessidade de investimentos no monitoramento hidrológico e na integração das águas superficiais e subterrâneas. Apenas 10 países entregaram as metas climáticas prometidas e o prazo estabelecido no Acordo de Paris termina hoje. Os principais países poluidores do mundo não cumpriram o prazo estabelecido pela ONU para apresentar os novos planos de redução de emissões até o ano de 2035. Entre as nações que não cumpriram com o combinado estão China, Índia e a União Europeia, todos signatários do Acordo de Paris. No total, 197 nações assinaram o tratado para a redução do efeito estufa. O Brasil já entregou o plano. Atualmente, o país responde por 2,45% das emissões globais. A nova meta brasileira estabelece uma faixa de redução das emissões entre 59% e 67% até 2035. O Acordo Climático de Paris, firmado em 2015, compromete as nações a tentar evitar que o aquecimento global ultrapasse 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais. Mas até o momento o objetivo está muito longe de ser alcançado. No ano passado, a temperatura global ultrapassou a meta do acordo pela primeira vez na história. Eu já diria que a gente já está nesse ponto crítico em vários lugares do mundo, Brasil inclusive, né? Há já uma ciência bastante avançada mostrando que alguns desses eventos extremos que nós estamos sofrendo têm uma relação direta de causalidade com o aumento da temperatura que nós estamos sentindo e estamos batendo recorde atrás de recorde. Já tivemos em janeiro esse ano mais quente da história, segundo aí dados que foram publicados recentemente. Então, eu diria que as pessoas já estão, e grandes grupos empresariais já estão sentindo os efeitos dessas mudanças climáticas. Agora, o desafio tende a ser ainda maior. Donald Trump determinou a retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris. O republicano ainda suspendeu alguns gastos federais com energia limpa. Na mesma onda, Javier Milei também estuda a saída da Argentina. É nesse cenário que a COP30 vai ser realizada. O evento, que acontece em novembro em Belém, no Pará, promete cobrar as principais nações a se comprometerem em reduzir as emissões de gases do efeito estufa. Para a gente ter uma ideia melhor da gravidade dessa falta de ações contra a crise climática, a gente recebe a porta-voz da Greenpeace Brasil, Camila Jardim. Camila, uma boa noite. Antes de mais nada, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News.
Eu queria começar com a sua avaliação sobre o porquê disso acontecer, o descaso de nações tão importantes para esse acordo que a gente acompanhou agora na reportagem. Está relacionado a um descaso com as questões climáticas? Na sua avaliação, a troca, às vezes, de governo também atrapalha isso? Ou seja, um governo que acredita justamente nas mudanças climáticas, aí entra um governo que desdenha essas coisas. Isso também atrapalha esse consenso que foi criado lá no Acordo de Paris, mas que parece que fica só em um discurso. Muito obrigada, boa tarde, boa noite, Gustavo, boa noite, Renata. Existem vários fatores que influenciam a inação dos países ao não colocar suas metas ou não serem ambiciosos o suficiente na sua apresentar suas evidências. Esse é um compromisso que foi feito em 2015, de que a cada 5 anos os países apresentariam metas de redução das suas emissões de gases, com o objetivo de que a gente consiga limitar o aquecimento global muito abaixo de 2 graus, idealmente abaixo de 1,5 grau. O que acontece é que os governos eles precisam fazer um pacto nacional, precisam fazer conversas difíceis entre diversos setores da economia, e muitas vezes isso carece tanto de apoio técnico, de financiamento, de legitimidade perante a sua própria população, né? Então, esses governos, às vezes, ações climáticas ou anti-ações climáticas, eles respondem também a essas demandas e essas dinâmicas domésticas de pressão dos setores. Existem Ana Cara falou que ela não tem 2 aninhos, ela é bebê, por isso que ela é assim, tadinha. Tinha que ficar aqui dentro, não tinha que sair mais, só que ela vaza. Do lado ali ela passa, essa criatura. Deixa eu ver, beijinho da colina, bebezinho, tadinho. Dos nossos representantes, né, dos nossos governos, não apenas na presidência, mas nas casas legislativas. Então, de fato, a gente pode Camila, muito boa noite para você. Quero falar com você. Se quiser de só 10, apresentar o Brasil está entre eles. Agora, a gente tem o Brasil apresentando na competição do Brasil, no ano passado. Nossa, ardendo meu zóio. Gordo do negócio. Nossa, tá ardendo. Que é um país que está sendo líder global para questões climáticas. Isso é suficiente. É preciso que o Brasil vá além, espera mais. Deixa o gato comer, até colocar O Catinho estava com a porta fechada, né? Da coleira, vem aqui. Olha lá. Foi 2000. Te ajuda a fazer isso. Isso aqui é a porra desse nome. Você vai fazer, tá? A gente tá ao vivo. Você não se conhece. inteligência potencial
seu pai, você não vai usar a energética, mas eu tenho as considerações de querer pessoas, querer ampliar novas áreas de exploração das forças. Quando a gente chega no processo de exploração, ela vai começar de país, cá, a gente teve cenários relacionados a conflitos, conflito na Rússia, todo a geopolítica é diferente da região do outro. Quando esses conflitos podem ter prejudicado ou nos prejudicam justamente a luta contra essa guerra, que você pode chamar de guerra, que luta com as diversas climáticas vão se fazer. Por exemplo, então, hoje, milhões de escolas da ONU, que tem a sua responsabilidade, inclusive, acaba sendo mobilizado e direcionado para um outro lado. É miojo. Esse é americano. É aquele carinha falando. Existe uma conexão poderosa. Então, a metade na pia. falou que vai encaixar, né, o dinheiro para cá, né? Metal. E aí o Lula falou que vai também, vai encaixar mais alto. Aí o cara falou assim, o Brasil, essa parte vai perder. Mas, a longo prazo, ele vai ganhar. Mas tem que ver como é que vai fazer para agora. Porque começar uma briga. Os Estados Unidos não conseguem sozinho dar conta de tudo. Então, ele precisa ter parceria. O que ele está fazendo, ele está feitando as parcerias. Ele quer brigar com o mundo. Então, ele vai acabar sendo estimulado sobre o que ele quer fazer. Mas aí quem pode mais chora menos. Ele falou, mas o Brasil vai perder em certo momento. Ele falou, agora tem que ver se o Brasil vai conseguir fazer meios para isso resolver. Então acaba sendo uma escolha deles mesmos cumprirem ou não o acordo que eles assinaram. Obrigada, viu, Camila, pela participação. Foi ótimo. Uma ótima noite para você. O governo do Rio de Janeiro confirmou a presença de Vou começar a vez aí que o... depois do incêndio com a fábrica de lubrificantes no fim de semana. 280 mil litros já foram realizados. Barreiras de contenção. Local onde o fogo teria começado. Logo, as chamas tomaram conta da área de produção da empresa na Ilha do Governador, zona norte do Rio. Um drone do Corpo de Bombeiros acompanhou a intensidade térmica das lavaredas. A alta temperatura derreteu a estrutura metálica. Não houve feridos. Ficamos todo mundo para trabalhar, não só na rua, mas todas as facilidades de escuta na produção do fogo, né? E várias explosões. O incêndio só
As atividades na fábrica estão suspensas. A Polícia Civil e o Ministério Público investigam as causas e as consequências do incêndio. A unidade já era alvo de uma ação civil pública por suspeita de contaminação ambiental. Os promotores dizem que qualquer tentativa de acordo está suspensa. A empresa afirmou que todos os protocolos de segurança foram acionados e que fará uma análise da extensão dos danos causados. Você afeta a oxigenação da água, você afeta a temperatura da água, você afeta a disponibilidade de alimento para essas espécies com o óleo presente na água. Pelo menos 3 pessoas em situação de rua foram baleadas na orla da praia em Mongaguá, litoral de São Paulo. O autor dos disparos ainda não foi identificado. O caso foi registrado na delegacia da cidade como tentativa de homicídio. Segundo a prefeitura, o SAMU foi acionado no início da manhã para prestar socorro às vítimas. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o suspeito aponta a arma para uma das vítimas e se assusta e senta na calçada. Em seguida, ele ameaça chutar o homem,